Eu sei que esse assunto pode ser um pouco técnico demais, um pouco enfadonho demais, mas é fundamental para entendermos a discussão, o debate pesado que está acontecendo dentro do Ministério de Jair Bolsonaro. Hoje vamos falar sobre os furos no teto de gastos. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora começar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Começa aquele pedido clássico, tradicional, por favor. Se inscreva aqui no canal, meu velho. Não custa absolutamente nada pra você, representa tudo pra mim. Tudo, tudo, tudo. Você é tudo pra mim. Oh, Jesus. Seguinte, meu velho, o que você ganha com isso? Você ganha conteúdo novo todo dia. Todo dia tem material novo por aqui. Todo dia, Pablo. Todo dia, meu filho. Aqueles assuntos que eu sei que você se interessa, eu sei que você gosta, tipo política, tipo democracia, tipo cidadania, tipo cultura, tipo história, meu velho. Então, por favor, se inscreva agora, meu filho. Não vacile, se inscreva agora. Deixa pra depois não, porque senão você esquece e o trem fica pior. Beleza? Vamos lá. Teto de gastos. Hoje a gente sabe que existe uma disputa ferrenha dentro do governo de Jair Bolsonaro entre os defensores do teto de gastos e aqueles que defendem o rompimento desse teto para o trabalho de Jair Bolsonaro. Primeiro a gente tem que compreender o que é o teto de gastos, certo? A gente tem que dar um passo atrás, compreender o que é isso e depois fazer a análise política do fato. Eu não vou entrar na seara específica de se eu concordo ou não com o teto de gastos. Por quê? Primeiro que existem economistas com um currículo muito mais robusto e qualificado que o meu para falar do assunto e nem eles conseguem convergir numa ideia. Você tem gente de currículo muito bom falando da necessidade do teto de gastos, você tem gente de currículo muito bom falando da impossibilidade de um país como o Brasil trabalhar com um teto de gastos. A priori, eu tendo a concordar com a segunda linha, mas sem desprezar os argumentos da primeira. Então aqui eu dou meio que uma tucanada, assim, eu fico em cima do muro, certo? Por isso que eu não quero me aprofundar no que eu concordo e no que eu discordo. Porque eu acho que, assim, só para uma pincelada geral, na minha opinião, o fiscalismo exclusivo no Brasil é insensível, porque nós vivemos uma situação muito distinta da Áustria ou da Suíça ou da Inglaterra, onde dá para ser exclusivamente fiscalista porque as questões sociais já estão resolvidas. Por outro lado, eu não posso concordar com o populismo, de sair gastando de forma irresponsável, sem saber como pagar determinadas contas. Então é por isso que eu compreendo os dois lados da questão e vou me ausentar da opinião no momento. Eu vou te explicar tecnicamente o que é o teto de gastos e aí partir para uma análise política do mesmo, certo? E por que eu acho que ele está com dias contados. Aí isso aí, lá no final do vídeo eu vou te explicar por que eu acho que o teto de gastos está com dias contados, que eu não vejo possibilidade de sobrevida nesse mecanismo de controle fiscal. Vamos lá. O que é o teto de gastos? Você calcula o seguinte: você tem todos os custos do Estado brasileiro em um ano, certo? Esse custo, para o ano seguinte, ele só pode ser reajustado de acordo com a inflação, o IPCA, medido pelo IPCA do próximo ano. O que entra aqui? Quais são os custos do Estado? Tudo que ele gasta para existir, mas só que você exclui alguns itens. Eu vou deixar linkado aqui uma matéria, aqui na descrição do vídeo, é uma matéria do UOL, que trata muito bem disso, ela é muito didática, entendeu? E aí você compreende, caso queira se aprofundar, tem aqui um aprofundamento sobre o que é o teto de gastos. O que fica fora dessa conta? Pagamento de juros da dívida pública, ou seja, o rentismo, ele já atendido aqui. As transferências obrigatórias para estados, municípios e Distrito Federal, que é aqueles fundos, né, de participação que a União repassa verba aos entes da federação. Gastos com eleições, é claro que os políticos não iriam deixar dele de fora, né? E também nem acho que deveriam, também eu não sou daqueles hipócritas que acham que a eleição se faz com zero dinheiro porque não se faz. O dinheiro injetado em estatais, ou seja, tem que colocar uma grana, né, numa estatal por uma questão que o Estado ele é o principal sócio ali, isso entra fora da conta do teto de gastos, além dos repasses para o Fundeb, que é aquele fundo da educação básica, né, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. Então tudo isso entra fora do teto. Em 2019, o teto de gastos foi de 1,407 trilhão de reais. Você jogando o IPCA do ano passado, coloca que o teto de gastos para 2020
sem pandemia seria de 1,454 trilhão de reais. Mas tivemos uma pandemia e criamos uma lei específica para que se possa gastar sem que isso gere um crime de responsabilidade fiscal para o presidente, gastar fora do teto para as questões envolvendo a pandemia. Então isso aí tá contemplado, certo? O que tem que caber nesse, em tese, 1,454 trilhão de reais? Tudo, todo o custeio do Estado. Sendo que mais de 90% desses gastos já são amarrados. Ou seja, você já tem vinculações que não permitem ao governante gastar ao seu bel prazer, conforme ele entenda. Esses gastos são os gastos de previdência dos aposentados, o salário dos servidores públicos federais, gastos em educação, gastos em assistência social. Isso aí você já é amarrado, você não pode desvincular o dinheiro para gastar com outras coisas. O que sobra, como os chamados gastos discricionários, que são aqueles gastos que o governo pode elencar prioridades e gastar ali, não dá nem 10% do orçamento. Alguns falam que não chega a 5%. Orçamento público é um trem complicado, velho. Não é um trem de fácil entendimento, não. E precisamos ser bem claros, bem francos com você em relação a isso. Compreendeu o que é o teto de gastos? Qual é o problema? Vamos voltar ao contexto da aprovação do mesmo em 2016 no governo de Michel Temer. A gente vinha do inegável descalabro no trato das contas públicas no governo Dilma Rousseff. Ela veio, no primeiro mandato, ela garantiu a sua reeleição, saindo da curva por políticas econômicas equivocadas, incentivo à desoneração da folha já se mostrou um equívoco. Ela errou muito, a Dilma Rousseff, no seu primeiro mandato, mas, num primeiro momento, o gasto irresponsável garante popularidade. Sim, o benefício chega. O problema é que a conta vem muito alta depois. E foi o que aconteceu no segundo mandato de Dilma Rousseff. Ela não foi explícita em relação a essas dificuldades durante a campanha. Vendeu em 2014 que a situação estava confortável para seguir naquele caminho e venceu numa berolinha, né? Foi por um triz que ela vence o Aécio Neves na eleição de 2014. Chega 2015, ela desdiz tudo da campanha, o que foi chamado de estelionato eleitoral. Aí, toda a crise econômica acarreta junto uma crise de popularidade. A Dilma, por ter negado o seu discurso de campanha, perdeu também sua sustentação social. E, além disso, como cereja do bolo, entendeu? Da tragédia completa, vieram os escândalos da Lava Jato, que atingiram muito fortemente o Partido dos Trabalhadores. Junto a tudo isso aí, nós culminamos no impeachment da Dilma logo no seu segundo ano de mandato, né? Já em 2016. Michel Temer assume com a popularidade lá embaixo, mas com o Congresso e com o mercado na mão. Ou seja, os donos do dinheiro estavam apoiando a pauta de Michel Temer, assim como ele tinha o Congresso Nacional por ser um cara do centrão. Ele entende de articulação política, muito diferente de Dilma e muito diferente de Bolsonaro. Michel Temer entende de articulação política. Ele conseguiu passar o teto de gastos. Só seria exequível o teto de gastos. Por que aí o prazo do teto de gastos? É de 20 anos. 2016 até 2036 essa regra tem que valer. É uma PEC, foi uma alteração da Constituição. Sendo que em 2026 você tem uma revisão. Ou seja, na metade do período, em 10 anos, você tem uma revisão, entendeu? E depois até 2036 essa regra tem que valer. Aquela que eu expliquei anteriormente, certo? Caso tivéssemos no governo, ainda hoje, Michel Temer, ou alguém do perfil de Michel Temer, pré-Wesley Day, porque o Wesley Day acabou com qualquer chance de reformismo de Michel Temer, certo? Se tivéssemos no governo aquele Temer pré-Wesley Day, é muito provável que estaria mais fácil adequar as contas do Brasil ao teto de gastos, mesmo com a pandemia. Por quê? Porque o teto de gastos justificaria com uma profunda reforma do Estado brasileiro. E, novamente, aqui não entra o juízo de valor, se eu concordo ou não. Estou só fazendo um desenho geral. Você precisa de uma reforma administrativa brutal para alterar as questões de como os servidores entram na estrutura. Você tem que ganhar eficiência, tem que fazer com que esses servidores, com o que já lhe é ofertado, rendam e produzam mais. Você tem que fazer uma reforma da Previdência. Temer engatilhou uma reforma da Previdência que acabou não passando por conta do Wesley Day. Bolsonaro aprovou, Bolsonaro não, injusto, Rodrigo Maia
ao lado de Alcolumbre, aprovaram a reforma da Previdência em 2019. Porque o Bolsonaro mais atrapalhou do que ajudou, né? A gente precisa ser claro nessas coisas. Aquela reforma da Previdência que, se não foi a ideal, foi bastante próxima daquilo necessário para cumprir o teto de gastos. Qual o problema? Hoje o Bolsonaro só pensa em 2022. E cumprir o teto de gastos, segundo a leitura de alguns elementos do governo, vamos lá, ministro Tarcísio, ministro Marinho, os militares em geral, acreditam que o teto de gastos é o entrave à reeleição de Bolsonaro em 2022. Paulo Guedes pensa o contrário. Acha que o cumprimento do teto de gastos é o que vai garantir as condições para Jair Bolsonaro disputar as eleições com argumento, com discurso. Aí são visões de mundo, entendeu? Não estou entrando em qual visão de mundo eu concordo ou discordo. São as visões de mundo que estão colocadas para que isso aconteça. Bolsonaro não tem 1/1000 da capacidade de articulação de Michel Temer. Não tem 1/1000 do conhecimento técnico, entendeu, necessário para empreender esse debate no Congresso Nacional. Paulo Guedes tem um conhecimento técnico, no meu entendimento, anacrônico, mas não tem a articulação política. Hoje o que falta ao governo é política dentro do Congresso Nacional. Por isso que essa tentativa de cooptar o Centrão para dentro, para melhorar a política no Congresso Nacional. Qual o problema, novamente? O Centrão é um inimigo do teto de gastos. O Centrão é fruto de uma política essencialmente gastadora. E a gente vive essa encruzilhada, entendeu? Nós temos os problemas de gastos, porque a gente está... Ou precisa aumentar a carga tributária, ou precisa diminuir gastos, embora os gastos no Brasil sejam muito amarrados, muito vinculados, isso dificulta. O governo está com muito pouca margem de manobra para trabalhar. E com as demandas de gasto aparecendo, de obras, do Renda Brasil. Bolsonaro já compreendeu o quão positivo foi o pagamento desse auxílio emergencial para a sua própria imagem e essa grande encruzilhada que está dada, entendeu? Em relação ao governo Bolsonaro. O teto de gastos, tal qual foi colocado em 2016, só seria execuível com alguém como Michel Temer tocando o executivo. A partir do momento que se trocou Michel Temer, sejamos justos, a partir do momento do Joesley Day, que corrompeu de vez a imagem de Michel Temer, acabou-se qualquer expectativa, qualquer esperança do cumprimento do teto de gastos. Então hoje o grande debate é como fazer para furá-lo, como fazer para criar uma renda básica emergencial, uma renda básica universal, na verdade, como fazer para tocar obras com o teto de gastos. Essa é a grande interrogação que hoje permeia as reflexões, as primárias reflexões de Jair Bolsonaro. Como resolver esse dilema? Essa é a interrogação que está dada ao governo. Ele pode adotar o caminho dos militares ou pode adotar o caminho do Guedes. Aí depende do faro político de Jair Bolsonaro. Ficou claro o que é o teto de gastos e qual é a dinâmica que ele foi criado e qual a dinâmica dele hoje, quais são os problemas, os empecilhos e as escolhas políticas que devem ser dadas em relação ao teto de gastos. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Sei que foi um pouco mais técnico, um pouco mais nisso, mas precisava fazer para a gente ter uma clareza do cenário e compreender o caminho que o Jair Bolsonaro vai tomar a partir dessa escolha que determina, entendeu? Se Paulo Guedes fica ou não no governo, se o perfil populismo vai ser abraçado de vez ou não. Todas essas cartas estão na mesa para a nossa reflexão e análise. Beleza? Espero seu comentário aqui. Por favor, deixe seu comentário, cara. Tô doido para responder você. Tô respondendo todo mundo que manda comentário, à exceção das exceções. Beleza, meu velho? Também peço aquele joinha, like, por favor. Me ajuda nessa aí. Peço ainda para que você compartilhe aí com a sua rapaziada no Zap, quem tem dúvida sobre teto de gasto, não compreendeu direito o que é, tal, não sei o que. Eu achei que eu fui bastante claro e didático aqui na explicação. Se não fui, por favor, me corrija aqui nos comentários, tentarei melhorar na próxima. Sobre as lives do final de semana. Na sexta-feira eu vou conversar com a vereadora Cristina Lopes, que é pré-candidata a prefeita de Goiânia. Vamos conversar sobre as articulações da campanha, sobre uma possível união da oposição em torno de um projeto único e também sobre a presença feminina na Câmara Municipal de Goiânia, motivo de polêmica recente aí, e a vereadora doutora Cristina é uma das vozes mais ativas em relação ao espaço da mulher na política em geral. Também no sábado vamos conversar com o Henrique Morgantini. Provavelmente eu vou mudar o horário ali, porque eu vi que o jogo do Goiás vai chocar de novo com o horário da live. Então eu vou conversar, trocar ideia com o Morgantini, mas eu aviso vocês aqui amanhã. Beleza?
Rapaziada, excelente quarta-feira? Quarta-feira. Excelente quarta-feira pra você e aquele clássico, aquele tradicional, é nóis!